Olá! Vamos mergulhar hoje na obra de um dos maiores gigantes da nossa literatura, Carlos Drummond de Andrade. Ele tinha um dom, um jeito único de olhar para as coisas do dia a dia e enxergar poesia em tudo. Como é que ele fazia isso? É o que a gente vai descobrir juntos. Essa frase, com certeza a mais famosa dele, né? E ela é tipo uma chave mestra para a gente entender o trabalho todo do Drummond. É aqui que a gente já vê a genialidade dele em ação. Pegar uma imagem super simples, uma coisa banal, e transformar em algo profundo, universal. E é exatamente essa a essência dele. Um poeta do cotidiano. Ele era um mestre em pegar aqueles temas que a gente nem dá muita bola, sabe? Coisas corriqueiras e transformar em obras de arte que falam sobre a condição humana, não importa a época, não importa o lugar. Olha só a jornada dele. Drummond nasceu lá em 1902, em Itabira, Minas Gerais, um lugar que vai aparecer demais na obra dele. Já nos anos 20, ele desponta como um nome forte do modernismo brasileiro. Em 42, quando ele publica Poesias, aí não tem mais volta, ele se consagra de vez. E ele viveu até 1987, deixando um legado poético gigantesco. Pensa só, essa trajetória, saindo da pequena Itabira para o Centro Cultural do Rio de Janeiro, isso vai deixar marcas profundas na poesia dele, como a gente vai ver. Então, vamos começar por um dos grandes temas dele, a memória. E não tem poema melhor para a gente entender isso do que uma de suas obras-primas sobre a meninice, chamada, bem diretamente, Infância. O que Drummond faz nesse poema é simplesmente brilhante. Ele constrói dois mundos que acontecem ao mesmo tempo. De um lado, tem a vida real na fazenda, aquela rotina calma, quase parada, o pai a cavalo, a mãe costurando, o irmão dormindo. E do outro lado, a aventura, o mundo da imaginação com o menino mergulhado na história de Robinson Crusoe. É o contraste perfeito entre a vida que se vive e a vida que se lê. E a técnica que ele usa para criar essa atmosfera é sensacional. Repara nos verbos: montava, ficava, dormia, lia, estão todos no pretérito imperfeito. E por que isso é tão genial? Porque dá a sensação de que aquilo não aconteceu uma vez só. Era uma ação contínua, um hábito. A memória vira quase um sonho, uma cena que está sempre acontecendo. E aqui vem o grande final do poema. É de arrepiar. O menino, já adulto, olhando para trás, se dá conta de uma coisa incrível. A própria vida dele. Aquela que parecia tão sem graça, era na verdade mais bonita que a aventura do náufrago. É nesse momento que nasce a consciência do escritor. A descoberta de que a nossa própria história, por mais simples que seja, vale muito a pena ser contada. Agora, vamos sair um pouco da memória para falar da genialidade dele como observador do mundo. Ele pegava objetos comuns e transformava em símbolos poderosos. E para ilustrar isso, a gente tem que voltar para o seu poema mais famoso e, na época, mais polêmico. Voltamos a ela, a pedra. Ela é o coração do poema No Meio do Caminho. E ele repete essa imagem de um jeito quase obsessivo. Imagina o choque que isso causou na época. Muita gente se perguntava, ué, mas isso é poesia? E era justamente aí que estava a grande revolução. Mas por que repetir tanto? Porque essa repetição insistente faz uma mágica. Ela transforma uma pedra qualquer em um símbolo de todos os obstáculos da vida. Sabe, aquelas coisas que simplesmente estão lá, no meio do nosso caminho, e que não dá para ignorar. E tem mais uma camada aí. A repetição também imita o jeito como a nossa memória funciona, como certos problemas ficam martelando na nossa cabeça, sabe? O poema cria um ritmo quase hipnótico, como um mantra sobre a teimosia da realidade. E esse olhar para o banal continua em outros poemas. Em Cidadezinha Qualquer, por exemplo, ele descreve o ritmo lento, melancólico da vida no interior. Um homem, um cachorro, um burro, tudo vai devagar. É uma fotografia de uma rotina que parece nunca mudar. E aí, no final, no meio dessa calmaria toda, ele solta essa frase: "Eita vida besta, meu Deus!" É um suspiro existencial. Do nada, Drummond encontra um momento de questionamento profundo sobre o sentido de uma vida tão repetitiva. É genial. Mas Drummond não era só o poeta da memória e da observação. Ele também mergulhou bem fundo na angústia do homem moderno. E para a gente ver essa faceta dele, vamos para um dos seus poemas mais sombrios e poderosos. O poema E Agora, José já começa com um cenário de fim. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. Tudo que trazia alegria e companhia desapareceu. A crise se instala logo de cara. E a sensação de perda e isolamento só aumenta. José, que no fundo representa cada um de nós, está despojado de tudo. De amor, de palavras, de afeto. Ele está completamente só. Aqui, o poema mostra o colapso total
da esperança. Todas as expectativas, desde as mais simples, como um bonde, até as mais grandiosas, como utopia, falharam. Nada do que se esperava aconteceu. E assim a gente chega à pergunta central, desesperada. E agora, José? Ela captura a angústia de quem perdeu as referências, os sonhos e se vê ali, paralisado, sem saber para onde ir. É uma pergunta que continua ecoando até hoje. Então, para a gente concluir, qual é o grande legado de Drummond? Sem dúvida nenhuma, é a força da sua palavra. Uma palavra que conseguiu capturar a essência da experiência humana como poucas. A poesia dele saiu dos livros e entrou na vida das pessoas, de verdade. Virou música, virou canção infantil, virou parte do jeito que a gente fala. Seus versos estão por aí, no nosso dia a dia. Ele conseguiu falar sobre todas as fases da vida, da inocência da infância à angústia da existência. E essa frase do poema Trilhinha talvez seja o resumo perfeito da vida dele. Para Drummond, viver era procurar, e essa busca incansável se transformou na sua obra, a palavra exata, a palavra que fica. Uma busca que, no fim das contas, enriqueceu a todos nós.